dos mistérios da antiga Stonehenge britânica. Stonehenge, 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 Stonehenge. Mitos e lendas sempre cercaram suas origens. Já foi chamado tanto de local de cura quanto de lugar de sacrifício humano. Uma civilização desconhecida da Idade do Bronze vivia bem aqui, pela primeira vez na história. Scanners 3D com inteligência artificial mapearam cada detalhe microscópico das enormes pedras de Stonehenge com precisão de frações de milímetro. E o que esses escaneamentos finalmente decodificaram oculto dentro desse mistério de 4.500 anos deixou a comunidade científica perplexa. Ari, Ojiji. Não apenas confirmou o que os arqueólogos acreditavam, como também encontrou engenharia acústica secreta esculpida no posicionamento das pedras. Conhecimento matemático embutido nos megalitos que não deveria existir por mais 2.000 anos e técnicas de construção que não correspondem a nada do período neolítico na Grã-Bretanha. Mas eis o resultado mais perturbador: os escaneamentos revelaram que as pedras mais antigas de Stonehenge são as mais precisamente trabalhadas, não as mais recentes. A habilidade não se desenvolveu com o tempo. Ela desapareceu. Como se quem ergueu esses megalitos não tivesse descoberto essas técnicas por tentativa e erro. Eles as herdaram de algo muito mais antigo, algo que perdemos completamente. Eis exatamente o que a IA decodificou. Por que os pesquisadores não conseguem explicar e por que a verdade enterrada em Stonehenge é muito mais chocante do que qualquer um imaginava. O que lhes foi dito para encontrar e o que realmente encontraram. A questão é a seguinte. Stonehenge fica na planície de Salisbury, a 142 quilômetros a sudoeste de Londres. Um enorme círculo de pedras construído por volta de 2.500 a.C. Pedras Sarson com 9 metros de altura e pesando 25 toneladas cada. Pedras azuis transportadas por 240 quilômetros desde as colinas Purcell, no país de Gales. A história oficial diz que agricultores neolíticos com picaretas de chifre e martelos de pedra, rolos de madeira e muita motivação religiosa arrastaram esses megalitos para o local ao longo de séculos. Sem ferramentas de metal, sem rodas, sem escrita, sem matemática avançada. Você já sabe tudo isso. O que você não sabe é o que aconteceu quando uma equipe conjunta de pesquisa britânico-americana decidiu parar de conjecturar e começar a escanear, usando radar de penetração no solo, lidar aéreo, drones de fotogrametria e scanners. A laser 3D de alta resolução, eles construíram uma réplica digital completa de todo o monumento. Cada sulco, cada marca de ferramenta, cada irregularidade da superfície até frações de milímetro. As pedras eretas, os vestígios enterrados, as lentilhas caídas, a paisagem que se estende por quilômetros em todas as direções. E então eles fizeram algo que ninguém jamais havia tentado antes. Eles inseriram tudo isso, cada digitalização, cada medição, cada ponto de dados em redes neurais avançadas treinadas para reconhecer padrões em construções antigas e engenharia acústica. Agora, se você está assistindo a isso e ficou com vontade de ouvir o que esses algoritmos vão gerar como resposta, faça-me um favor. Inscreva-se no canal, porque aqui nós revelamos exatamente o tipo de descobertas que ninguém mais está comentando. Confie em mim, você não vai querer perder o que vem por aí. Porque o que a IA decodificou dentro daquelas pedras não apenas surpreendeu a equipe, como a aterrorizou. As marcas de ferramentas que não deveriam existir, sob análise microscópica e reconstrução tridimensional da superfície, foram identificadas. O AOEI identificou pelo menos 5 técnicas de trabalho distintas usadas para moldar as pedras de Sarson.
A primeira era exatamente o que se esperaria: picoteamento e polimento com pedra, técnicas típicas do Neolítico documentadas em dezenas de outros sítios pré-históricos. Associamos à idade da pedra superfícies curvas com menos de 2 milímetros de desvio em vãos de 2 metros. Pense nisso por um segundo. 2 milímetros em 2 metros para formar um círculo perfeito. Quando colocado sobre os pilares, demonstra uma sofisticação geométrica que exige precisão. Mas a segunda técnica foi onde a situação ficou desconfortável, principalmente em superfícies específicas das pedras, especialmente nas vergas e nas juntas de encaixe. A modelagem foi tão precisa que desafia tudo. O doutor David Nash, da Universidade de Brighton, descreveu o momento sem rodeios. Ele afirmou que o nível de uniformidade encontrado nas pedras Sarson supera o que qualquer um esperaria dos métodos tradicionais de percussão e moagem. A curvatura das lintéis permitiu um planejamento e medição precisos. A IA comparou esses perfis de superfície com milhares de assinaturas de ferramentas conhecidas do período neolítico em toda a Grã-Bretanha. 0 correspondências. Nenhuma técnica comparável em qualquer lugar das Ilhas Britânicas durante essa era. A precisão sugere um método de modelagem controlado que nunca identificamos ou capacidades de medição e planejamento que supostamente não apareceriam na civilização humana por mais 2000 anos. Agora os céticos dirão que artesãos habilidosos podem alcançar resultados notáveis apenas por meio de tentativa e erro. O Dr. Mike Parker Pearson, um dos principais pesquisadores de Stonehenge no University College London, argumentou que não devemos confundir geometria prática com matemática teórica. Os construtores eram engenheiros talentosos que aprenderam fazendo, não matemáticos trabalhando com princípios abstratos. Justo. E se as marcas de ferramentas de precisão fossem a única anomalia encontrada pela IA, talvez esse argumento se sustentasse. Mas a precisão era apenas o começo, porque quando as redes neurais voltaram sua atenção para a forma como o som se propaga através daquelas pedras, um pesquisador chamado Dr. Rupert Till, da Universidade de Huddersfield, quase caiu da cadeira. Stonehenge nunca foi um templo, era uma máquina. O Dr. Till passou anos estudando as propriedades acústicas de sítios arqueológicos. Ele sempre suspeitou que Stonehenge tivesse características sonoras. Mas quando a IA terminou sua análise acústica, os dados em sua tela mostraram algo muito além do que ele havia teorizado. O algoritmo detectou que o espaçamento e a forma precisos das pedras Sarson criam um fenômeno chamado interferência construtiva. As ondas sonoras ricocheteiam entre as pedras e se amplificam em frequências específicas. A IA reconstruiu como o interior de Stonehenge teria soado há 4.500 anos, quando todas as pedras estavam de pé, e tem mais vozes, tambores ou cantos em frequências entre 95 e 120 Hz. O som de uma voz masculina grave ou de um grande tambor teria reverberado pela estrutura com um efeito de amplificação quase sobrenatural. O círculo de pedras teria rugido. Mas eis o problema. Esse efeito acústico não era um mero acaso. As pedras precisavam ser posicionadas com extrema precisão. Desloque qualquer pedra Sarsen por apenas 1 metro e as propriedades acústicas entram em colapso. A IA calculou a probabilidade de esse nível de perfeição acústica ocorrer por acaso. Menos de 1 em 10.000, pense nisso. Os construtores de Stonehenge compreendiam princípios de engenharia acústica que só seriam formalmente documentados pelos antigos gregos 2000 anos depois. De alguma forma, eles sabiam como posicionar megálitos de 25 toneladas para criar uma amplificação sonora semelhante à de uma catedral, usando nada além do que chamamos de tecnologia neolítica. Os céticos apontam que qualquer arranjo circular de pedras altas produzirá alguns efeitos acústicos, e isso é verdade. Mas o Dr.
Till observou que os efeitos de Stonehenge não são diversos, são específicos, direcionados e otimizados para frequências particulares. A diferença entre uma sala que por acaso tem eco e uma sala de concertos projetada por um engenheiro. E a acústica nem foi a coisa mais impossível que a IA encontrou. Porque quando os algoritmos começaram a mapear a geometria do posicionamento das pedras, uma pesquisadora da Universidade de Oxford, a arqueoastrônoma doutora Gail Higginbottom, viu números aparecerem em sua tela que a fizeram chamar o resto da equipe para a sala. Matemática que antecede a matemática. EIA mapeou as posições exatas de cada pedra, tanto as de pé quanto as caídas, e as analisou em busca de relações geométricas. O que ela encontrou não deveria estar ali. O posicionamento das pedras segue princípios matemáticos que antecedem a matemática conhecida em milênios. Triângulos pitagóricos. Desenhar triângulos com lados na proporção exata de 3:4:5. O teorema que leva o nome de Pitágoras só seria formalmente descrito em 500 a.C., na Grécia Antiga. Isso é 2000 anos depois da construção de Stonehenge. E este não foi um triângulo fortuito. A rede neural identificou pelo menos 7 relações pitagóricas distintas incorporadas na disposição do monumento no espaçamento entre os círculos de pedra, nas relações entre os buracos de Aubrey e o círculo de Sarson e na geometria que conecta as pedras das estações. 7. E piora. Oxivas. Encontrou evidências de conhecimento preciso de π. O diâmetro e a circunferência do círculo de Sarson mostram uma relação de 3:1 com precisão de 99%. Para referência, os antigos egípcios calcularam π como 3. Os babilônios usavam 3125. A Grã-Bretanha neolítica, supostamente uma terra de agricultores primitivos com ferramentas de pedra, chegou mais perto do valor real do que qualquer um deles. Agora, pesquisadores renomados argumentam que as relações pitagóricas e aproximações de π podem surgir naturalmente de construções geométricas básicas. Desenhe um círculo com uma corda e uma estaca, e você obterá essas proporções sem entender a matemática por trás delas. Esse é um contra-argumento razoável, mas é aqui que a coisa fica realmente desconfortável. A IA não parou na geometria. Ela reconstruiu o céu noturno como teria aparecido sobre a planície de Salisbury em 2500 a.C. e o comparou com as posições precisas de pedras, buracos de postes enterrados e características da paisagem. Todos sabem que Stonehenge se alinha com o nascer do sol no solstício de verão. Fique no centro no dia mais longo do ano e o sol nascerá sobre a pedra do calcanhar. Famoso e documentado há séculos, o alinhamento de Stonehenge é o mais óbvio, a camada superficial. Abaixo dela, a inteligência artificial descobriu que Stonehenge codifica o ciclo lunar de 18 anos e 6 anos, o tempo necessário para que a declinação máxima da Lua complete uma oscilação completa. Este é um dos fenômenos astronômicos mais complexos observáveis da Terra. Seria necessário acompanhar a Lua continuamente por quase 2 décadas para sequer reconhecer a existência desse padrão. As pedras das estações, 4 pedras posicionadas em um retângulo ao redor do círculo principal, marcam as posições extremas desse ciclo lunar com precisão milimétrica. A inteligência artificial calculou que alcançar esse nível de alinhamento requer décadas de observação astronômica sistemática e cálculos matemáticos, conhecimento que supostamente estava perdido até ser redescoberto pela astronomia moderna, codificado em pedra na Grã-Bretanha neolítica. Tentativa e erro não explicam o rastreamento de um ciclo que leva 18 anos para ser concluído. Não se chega a isso por acaso usando uma corda e uma estaca. E então a equipe analisou a linha do tempo. Foi aí que tudo desmoronou. A descoberta que destruiu tudo. Esta é a descoberta que tira o sono dos pesquisadores.
aquela que vira de cabeça para baixo toda a história da civilização humana. Quando a ISEA analisou as fases de construção de Stonehenge, distinguindo quais pedras foram colocadas em diferentes períodos com base em marcas de ferramentas, padrões de desgaste e técnicas de trabalho, revelou algo que contradiz todas as nossas suposições sobre como as sociedades se desenvolvem. As pedras mais antigas mostram a maior precisão. Leia isso novamente. O primeiro círculo de Sarson e os trilatons erguidos por volta de 2500 a.C. têm as juntas mais perfeitas, o formato mais sofisticado e os alinhamentos astronômicos mais precisos. Estas são as pedras com a engenharia acústica impossível, a geometria pitagórica embutida e o acompanhamento lunar de 18 anos. Adições e modificações posteriores, feitas ao longo dos séculos seguintes, mostram uma qualidade progressivamente inferior, formas mais grosseiras juntas, mais frouxas e alinhamentos menos precisos. Na fase final de construção, por volta de 1600 a.C., a obra é notoriamente inferior à original. Isso é um retrocesso. Os egípcios construíram pirâmides cada vez mais sofisticadas ao longo do tempo. Os gregos refinaram sua arquitetura geração após geração. Todas as civilizações da história aprimoram suas habilidades de construção quanto mais praticam. Mas em Stonehenge o auge veio primeiro, seguido por um lento declínio ao longo de séculos. É como se os construtores originais possuíssem conhecimentos e habilidades que as gerações posteriores não conseguiram igualar. Como se os construtores subsequentes estivessem mantendo tradições e técnicas que já não compreendiam completamente. Como se Stonehenge não tivesse sido construído por pessoas que descobriram a construção monumental pela primeira vez, mas por herdeiros de conhecimentos que já estavam perdendo o que um dia tiveram. A equipe do Dr. Nash analisou as marcas de ferramentas em mais de 50.000 exemplos de trabalhos em pedra neolíticos de toda a Europa. As marcas mais antigas de Stonehenge se agrupam como valores discrepantes estatísticos. Elas apresentam características mais semelhantes às da Idade do Bronze, ou até mesmo a trabalhos posteriores, apesar das datações por radiocarbono as situarem firmemente no Neolítico. Isso cria um paradoxo que ninguém conseguiu resolver. Ou a datação está errada, ou os construtores possuíam capacidades muito além do que atribuímos à sua época. Mas a cronologia inversa não era nem de longe a última pista. Porque quando a inteligência artificial voltou sua atenção para como essas pedras foram fisicamente transportadas pela paisagem, encontrou evidências que derrubam toda a teoria do transporte. O problema do transporte pelos Uades ficou ainda mais grave. As pedras de Sarson vieram de pedreiras a cerca de 40 quilômetros ao norte, em Marlborough Downs. As pedras azuis viajaram 150 quilômetros desde o país de Gales. A arqueologia tradicional diz que o transporte seria feito com toras, cordas e milhares de trabalhadores. A inteligência artificial, porém, teve um problema com isso. Quando as redes neurais examinaram os formatos reais das pedras, descobriram que muitas pedras SARS possuem saliências, protuberâncias e seções irregulares que tornariam seu transporte com toras e trenós um verdadeiro pesadelo. O computador realizou milhares de simulações físicas. Resultado: 92% de probabilidade de que as pedras tombassem, rolassem dos troncos ou ficassem presas durante o transporte em terrenos neolíticos acidentados. No entanto, as digitalizações 3D não mostram nenhum dano de transporte. As saliências e superfícies esculpidas estão impecáveis, tão nítidas e limpas como no dia em que foram feitas. Ou o formato foi adicionado depois que as pedras foram erguidas, o que parece improvável, visto que alguns elementos decorativos ficam em superfícies quase inacessíveis depois de erguidas. Ou os construtores tinham métodos de transporte sofisticados o suficiente para proteger as pedras durante a movimentação,
Métodos que não conseguimos identificar, métodos que não conseguimos explicar. As pedras azuis são um enigma ainda maior. Análises químicas provaram que elas não foram escolhidas aleatoriamente de uma pedreira galesa conveniente. Os construtores viajaram pelas colinas de Pseli, identificaram pedras específicas em vários afloramentos diferentes e transportaram apenas essas pedras escolhidas por 150 metros até a planície de Salisbury. Por que essas pedras específicas? Alguns pesquisadores acreditam que elas foram escolhidas por suas propriedades acústicas. Ao serem golpeadas, elas ressoam como sinos. Mas a IA detectou algo mais, quando dispostas na configuração específica. Encontrada em Stonehenge, as pedras azuis criam anomalias magnéticas sutis de até 2 nanoteslas no campo geomagnético local. Você consegue imaginar os povos neolíticos selecionando pedras com base em suas propriedades magnéticas, transportando-as por 150 metros e organizando-as de forma a manipular o campo magnético local. A menos que já compreendessem o magnetismo, como teriam descoberto isso. Mas as pedras em sua jornada impossível ainda não representavam toda a história. Porque enterrado sob tudo isso, a IA encontrou algo que estava escondido na Terra há 4.500 anos. O que está enterrado sob Stonehenge. Quando as redes neurais processaram os dados de radar de penetração no solo e de reconhecimento acústico de alta resolução LAR da paisagem circundante, detectaram estruturas subterrâneas que nunca haviam sido totalmente escavadas. Os buracos de Aubrey, 56 fossos em um círculo perfeito, são bem conhecidos, mas a IA identificou pelo menos 200 buracos de postes, fossos e estruturas enterradas adicionais, formando padrões geométricos que nenhum olho humano jamais havia reconhecido. Stonehenge não era um monumento isolado. Era a peça central de uma vasta paisagem cerimonial que se estendia por vários quilômetros quadrados. Agora é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Quando os pesquisadores combinaram a análise acústica do círculo de pedras com as características da paisagem mapeadas pela IA, descobriram algo sem precedentes. As cristas e vales ao redor de Stonehenge não são inteiramente naturais. Trechos do terreno mostram evidências de movimentos de terra massivos. Moldagem artificial em escala megalítica, e essas cristas moldadas canalizam o som em direções muito específicas. Se você estivesse em certos pontos fora do monumento e produzisse sons altos como tambores cânticos ou trompas, a paisagem canalizaria esse som diretamente para o círculo de pedras, onde as pedras Sarsen o amplificariam. Toda a paisagem funciona como um enorme sistema de amplificação acústica. Para quem estivesse dentro do círculo, o som seria como se vozes divinas emergissem da própria terra. A inteligência artificial estimou que moldar essa paisagem teria exigido a movimentação de centenas de milhares de metros cúbicos de terra com picaretas de chifre e cestos trançados. Milhares de pessoas trabalhando por décadas. E isso é apenas a preparação do terreno antes mesmo de uma única pedra ser colocada. Porque alguém investiria um esforço tão descomunal a menos que a posição exata do monumento fosse absolutamente crucial. A menos que estivessem seguindo um plano diretor que exigisse alinhamentos precisos ao longo de quilômetros de terreno. E isso nos leva à pergunta que intriga todos os pesquisadores que analisaram esses dados: o que eles estavam construindo afinal? Alguns pesquisadores agora propõem que Stonehenge era um antigo computador astronômico, um dispositivo físico de cálculo para rastrear ciclos celestes e prever eclipses. As posições das pedras, as linhas de visão, os buracos dos postes enterrados, tudo funcionando como componentes de um sofisticado sistema de previsão. Isso explicaria por que o monumento foi mantido e modificado por 1.500 anos. Eles estavam refinando e atualizando os cálculos. Isso explicaria por que os construtores posteriores pareciam menos habilidosos. Estavam dando manutenção a uma máquina que já não compreendiam completamente. Mas há uma interpretação mais sombria.
O ciclo lunar de 18 graus 6 anos que Stonehenge acompanha afeta as marés, que por sua vez influenciam o clima. Alguns pesquisadores correlacionaram pontos extremos desse ciclo com inundações históricas, terremotos e eventos climáticos severos. A IA detectou que os alinhamentos de Stonehenge permitem que os observadores prevejam quando esses pontos extremos ocorrerão. Combinado com o rastreamento dos solstícios e observações estelares, o monumento poderia ter funcionado como um sistema de alerta precoce para catástrofes naturais. Não um templo de adoração, mas uma ferramenta de sobrevivência. Um registro permanente de ciclos astronômicos perigosos esculpido em pedra. Assim, os avisos perdurariam mesmo que as pessoas e seu conhecimento não sobrevivessem. E Stonehenge não é o único. A fita de Göbekli, na Turquia, construída há 6.000 anos, parece codificar avisos sobre impactos cósmicos. O disco celeste de Nebra, na Alemanha, rastreia eventos celestes ligados a mudanças climáticas. Newgrange, na Irlanda, possui propriedades acústicas que rivalizam com as de Stonehenge. Karnak, na França, tem mais de 3.000 menhires dispostos em complexos padrões geométricos. E se houvesse uma tradição compartilhada que se espalhava pela Europa neolítica, um conjunto de conhecimentos sobre ciclos astronômicos e sua conexão com catástrofes. Uma tradição de construir monumentos para alertar as gerações futuras no único meio que dura para sempre, a pedra. Apenas cerca de 5% do sítio de Stonehenge foi totalmente escavado. A inteligência artificial detectou câmaras e passagens subterrâneas que nunca foram abertas. Existem estruturas enterradas com padrões geométricos que estamos apenas começando a compreender. E a cada ano a tecnologia de escaneamento se torna mais poderosa. Eis o que sempre me intriga. Os trabalhos mais antigos em Stonehenge são os mais sofisticados. O conhecimento não se acumulou com o tempo. Ele se dissipou. Seja qual for a cultura que construiu aquele primeiro círculo, ela não estava aprendendo. Eles estavam se lembrando. E eventualmente esqueceram. Talvez a coisa mais chocante que a IA decodificou no mistério de Stonehenge não seja o que os povos antigos não conseguiam fazer. É o que eles conseguiam fazer, o que sabiam e o que passamos séculos nos recusando a enxergar. Então, o que você acha? Estaríamos diante do trabalho de agricultores primitivos que tiveram sorte? Ou dos últimos ecos de algo muito mais antigo e muito mais avançado do que jamais estivemos dispostos a admitir? Deixe sua resposta nos comentários. Se isso fez você repensar o que achava que sabia sobre o mundo antigo, curta e inscreva-se, porque na próxima vez vamos explorar outro sítio arqueológico onde os scanners de IA encontraram algo que não deveria estar lá. E esse talvez seja ainda mais difícil de explicar.